Hoje começaremos a nossa primeira aula do terceiro bimestre, com o capítulo 8 da nossa apostila, página 288. É o módulo 3. O módulo 3, página 288. Então, nesta abertura do capítulo, a gente tem aí uma pintura, uma aquarela, né, de Jean-Baptiste Debré. A gente já viu ele, que veio aí na missão francesa junto com a família real. Ele fazia o quê? Ele fazia as pinturas do cotidiano, do dia a dia da colônia. E aqui a gente tem uma pintura feita em 1822, né? 1822 é o ano da independência do Brasil. Então, o primeiro reinado, que é esse primeiro momento aí, né? Foi um período da história brasileira em que Dom Pedro I governou o país como o imperador. Foi uma época de decisões políticas, de consolidação do Brasil independente. Embora fosse um período de transformações, alguns aspectos foram mantidos, como a escravidão e a cidadania restrita, e há apenas algum grupo da população. Aí aqui a gente tem uma alegoria, né? Que na letra A está perguntando assim: você sabe o que é identidade nacional? Como a gente vai saber que aquela pessoa é daquela nacionalidade, daquele país, né? Então, nessa imagem tem alguns elementos dessa identidade nacional. Por exemplo, a gente tem algumas frutas que é relacionada aí à nossa flora, a nossa flora brasileira. Na nossa apostila do segundo bimestre, tem uma questão interessante, uma linha do tempo, né, na parte das atividades, né? Então, a gente vai fazer aqui uma revisãozinha, né, desses antecedentes aí, dessa independência do Brasil. Então, aqui na questão 4, a gente tem assim, diversos acontecimentos fizeram parte do processo de independência e contribuíram para a autonomia política do Brasil, oficializada por Dom Pedro. Preencha a linha do tempo com esses acontecimentos, né? Então, a gente tem em 1806, acontece aquele bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte, lá na Europa, e aí Portugal não obedece esse bloqueio. Então, a Inglaterra vem, ajuda a família real a chegar aqui no Brasil. Então, 1808, a vinda da família real para o Brasil, né? E aí abre os portos às nações amigas, né? E 1810 passa, em 1816 tem a missão francesa, que tem aqueles artistas franceses como Debré, que eu já falei agora há pouco. Em 1917 a Revolução Pernambucana, porque o Nordeste ficou abandonado, né? A capital é Rio de Janeiro, a família real está no Rio de Janeiro, traz as mudanças para a capital e etc. Em 1820 acontece a Revolução do Porto em Portugal, porque não há mais ameaça de Napoleão Bonaparte, então eles exigem a volta da família real. A família real volta, mas deixa aqui no Brasil o seu filho, né? Dom João deixa príncipe regente. E acontece em janeiro, o dia do fico, de 1822, por quê? Porque as cortes portuguesas exigem também a volta do príncipe regente, não só do pai, da mãe, dos outros irmãos, né? E ele decide ficar porque tem o apoio da população brasileira, né? E em setembro desse mesmo mês, o que acontece? A proclamação da independência, né? E em dezembro, a coroação de Dom Pedro I, né? Então, agora tem aqui, agora circule o acontecimento da linha do tempo, que é considerado o marco oficial da independência do Brasil. O nosso marco oficial da independência do Brasil é setembro de 1822, né? A proclamação da independência no dia 7. Então, aqui é só pra gente ter, assim, relembrar, fazer uma lembrança aí, fazer uma revisão do que estudamos no segundo bimestre, para agora a gente entrar aí no primeiro reinado, né? A gente tem o primeiro momento, Dom Pedro I sendo coroado aí, coroação de Dom Pedro I, e a gente tem o primeiro reinado. Por quê? Porque Dom Pedro é o primeiro imperador, o primeiro título de imperador do Brasil.
Voltando à nossa abertura do capítulo, a gente estava falando aí de elementos que fazem referência à identidade nacional, né? Como saber que aquela pessoa faz parte daquele país. Isso foi começar a ser construído com a independência. Então, a gente vai assistir um videozinho agora falando exatamente dos símbolos nacionais. Quais os símbolos nacionais? Quais os símbolos que uma nação deve ter? Você olha para aquilo ali, aquilo ali é do Brasil. Você olha para aquela outra coisa, aquilo ali é dos Estados Unidos, né? O que vocês imaginam aí que é o símbolo nacional? Então vamos ver isso agora. Olá pessoal, eu sou a Tenente Carla Naira. E eu sou a Tenente Mariana Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre a bandeira nacional. Mas, Tenente Mariana, você sabe quando foi criada a nossa primeira bandeira nacional? Sei sim. A atual bandeira nacional foi criada em 19 de novembro de 1889. Mas antes dessa bandeira, você sabia que vigorou aqui no nosso país a bandeira imperial brasileira por 67 anos? Parecida com a atual, ela tinha um retângulo verde, no centro um losango amarelo que ostentava o escudo do imperador. Já a primeira bandeira republicana brasileira surgiu logo no dia da proclamação da República. Muito parecida com a norte-americana, ficou conhecida como Bandeira do Centro Republicano Lopes Trovão. É isso mesmo, mas no dia 16, quando a família real e Dom Pedro II partiram para o exílio, eles usaram a bordo do navio mercante Alagoas outra bandeira com algumas alterações. Após 4 dias em que o Brasil tornou-se república, foi idealizado e concretizado o atual Pavilhão Nacional, que, como você conhece, é composto por 27 estrelas que correspondem os atuais estados e o Distrito Federal. Essa Tenente Mariana sabe tudo. Muito mais bonita. Olá! É isso aí. A letra foi escrita por Osório Duque Estrada. Agora, eu tenho uma curiosidade, porque existem vários outros hinos, além do hino nacional brasileiro. Qual deles seria o hino mais antigo, Tenente? Olha, o mais antigo é o hino alusivo ao 7 de setembro, o hino da independência do Brasil, com letra de Evaristo da Veiga e música de Dom Pedro I. É isso aí. E além desses, ainda tem o hino da Proclamação da República, o hino à Bandeira Nacional e a canção do Expedicionário. Mas em homenagem à Semana da Pátria, vamos ouvir um pouquinho do hino da independência? Vamos sim. Então, para a formação de uma nação, né, para ter uma identidade nacional, vocês viram aí 2 símbolos, que é a bandeira e o hino, né? O hino que vocês viram aí é um hino da proclamação da independência, né, que Dom Pedro I fez a letra, fez a canção e outra pessoa fez a letra, né? Então, a gente tem símbolos nacionais que precisam aí formar uma nação. Para formar uma nação, precisa desses símbolos. A gente também tem a língua, né? O português, que é a herança aí dos nossos colonizadores, e outras línguas que vai formar aí outras nações, né? Então, esses são os símbolos nacionais. Além da cultura e dos costumes daquele povo, né?
A gente sabe que culturalmente cada povo lá tem os seus costumes. Então, virando a página aí, 290, a gente tem aí o Brasil Império, né? O Brasil Império, ele tem uma linha do tempo, né? O Brasil Império, nesse capítulo, a gente vai ver o primeiro reinado. O primeiro reinado aí é de 1822 a 1831, né? Época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, né? O período foi marcado por políticas autoritárias e pela insatisfação da população com o imperador. Então, a gente vai, no decorrer desse capítulo, ver como foi o governo aí de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I vai abdicar do trono, quer dizer, ele vai renunciar ao trono, ele vai sair do trono e ele vai voltar para Portugal. E aí a gente começa um segundo período desse império, que é o período regencial, esse roxinho aí, né? O período regencial ele vai de 1831 a 1840, né? Com a saída de Dom Pedro I do governo, o país passou a ser governado por regentes. Esse período foi marcado por diversas revoltas internas nas províncias, além da estabilidade política, né? Aí, nesse período, a gente tem aí regentes governando. Aí vocês me perguntam, por que Dom Pedro II não assumiu logo o trono, né? Já que o Dom Pedro I foi embora, renunciou. A gente tem um pequeno problema. O Dom Pedro II, em 1831, só tinha 5 anos de idade. Então, com 5 anos de idade, ele não poderia assumir o trono. E foi criada a regência, ou período regencial. Em 1840, começa aí o segundo reinado, período que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, passando por uma maior estabilidade política. Essa época foi marcada por algumas modernizações e pela abolição dos escravos. E em 1889 acontece aí a proclamação da República. Isso é uma outra história que a gente vai ver lá na frente. Mas vamos ao que interessa aí, a sociedade brasileira no pós-independência. Né? A gente tem um Brasil que gritou aí, né, independência ou morte. Será que Portugal aceitou isso? Pronto, o Brasil gritou independência ou morte, então agora a gente não vai mais querer nenhumas riquezas do Brasil, né? Não é mais colônia. Não, muito pelo contrário, né? Aqui a gente tem os Estados Unidos, eu coloquei de vermelho aí para destacar, foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né? Não foi Inglaterra, não foi Portugal, foi os Estados Unidos. Por quê? Porque o governo estadunidense defendia que a América deveria ser governada com autonomia em relação aos países europeus. Então, os Estados Unidos, ele apoiava as independências, como apoiou todas as independências que a gente viu aí no segundo bimestre, né? Aí, o que vai acontecer? O que Portugal vai exigir para reconhecer essa independência? Então, Portugal, entretanto, só reconhece a independência brasileira em 1825, com a mediação dos ingleses por meio da assinatura de um tratado de paz e aliança. Mas o Brasil teria que pagar uma indenização. Indenização está aqui do lado, ó, pagamento para compensar dano ou prejuízo sofrido, né? Então, somente quando Dom Pedro I pegou empréstimos ingleses de 2 milhões de libras esterlinas. As libras esterlinas é a moeda inglesa até hoje, né? Então, Dom Pedro I pega aí emprestado 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar uma indenização a Portugal. Aí sim, aí Portugal reconhece a independência do Brasil a partir daí, né? Então, no início do período imperial, a população brasileira era formada por 4 milhões de habitantes, né? 30% desses 4 milhões eram escravos. O restante, pequenos grupos da elite agrária e urbana e classe mais pobre. Esse último, né, classe mais pobre, era constituído por ex-escravos, pequenos comerciantes, artesãos e outros indivíduos. Então, essa é a sociedade brasileira no pós-independência. Esse é o retrato, né, do Brasil que já começou com uma dívida externa, com uma dívida à Inglaterra. Então, pensando bem, pensando por outro lado, a gente vê o seguinte:
Portugal era dependente da economia inglesa, por isso que não obedeceu ao bloqueio continental. Portugal veio para o Brasil com a proteção da Inglaterra, né? E para reconhecer a independência do Brasil, Portugal pede uma grande quantidade de dinheiro ao Brasil. Então o Brasil vai pegar esse dinheiro com quem? Com a Inglaterra. Portugal deve a quem? A Inglaterra. Então, a dívida que antes era de Portugal passou a ser do Brasil, porque quando Portugal recebe os 2 milhões de libras esterlinas, Portugal paga a dívida que ele tem com a Inglaterra. Então, o Brasil já nasce, o país já nasce devendo, com uma dívida externa, né? Então, a gente está vendo a economia. Na economia, a gente já tem aí uma dívida. A população tem muitos escravos, né? Mas, além dos símbolos nacionais, além de uma bandeira, além de um hino, precisa de uma lei. O Brasil precisa de uma lei, porque agora não é mais a lei de Portugal, né? Agora é uma lei que tem que ser uma lei do Brasil. Então, vamos ver como foi a Constituição do Brasil na página 291. Então, vamos falar aí da lei máxima do país, a primeira lei máxima do país, que foi a Constituição, né? Então, depois de estabelecer a autonomia política, né, não depende mais de Portugal, foi necessário criar símbolos nacionais, né, como a gente também já falou sobre isso, né? E Dom Pedro criou aí uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Império. Em maio de 1823, senadores e deputados reuniu-se em Assembleia para discutir os termos do texto constitucional. Entretanto, naquela época, as divergências políticas era grande entre os grupos restauradores e liberais. Então, o Brasil já nasce com deputados e senadores tendo pensamentos diferentes, tendo aí criados aí caminhos políticos diferentes. Então, os restauradores eram compostos pelos grandes proprietários rurais e membros da elite. Eles eram contrários à independência, né? Eles defendiam aí o retorno da monarquia. Esses são os restauradores, restaurar o trono, restaurar o que era antes, né? Agora, havia outro grupo que eram os liberais. Os liberais, dentro dos liberais, havia o grupo dos moderados e dos exaltados, né? Então, a gente tem uns subgrupos aí dos liberais. O primeiro grupo, que eram os moderados, era a elite agrária, defendia a monarquia assim como a Constituição. E os exaltados defendia a república e uma monarquia federativa. Essa parte do início político do Brasil já começa confuso, né? Começa com dois grupos diferentes, que são os restauradores e os liberais, e dentro dos liberais a gente tem aí os exaltados e os moderados, que a gente já tem uma confusãozinha política aí, né? Não é de hoje essa confusão política no Brasil. Então, por causa dessa situação, a elaboração da Constituição foi um momento bastante polêmico, que envolveu muitas discussões entre os políticos. Considerando essa situação e sentindo-se ameaçado de não ter interesses reconhecidos na Constituição, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia. Essa Assembleia, né, foi chamada aí, essa Constituição, nesse caso desses grupos políticos, foi chamada aí de Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? Porque a pessoa teria que ter ter terras, né? Um número X para poder, um valor X para poder participar desse grupo político. Mas esses grupos, como vocês veem que são aí eles se diferem, né, no pensamento. Então, uns querem dar o poder ao Dom Pedro, outros querem dar menos poderes, outros são republicanos, não querem nem uma monarquia, querem uma república. Então, Dom Pedro viu que o seu poder monárquico estava ameaçado. E o que ele vai fazer? Isso aconteceu, como a gente viu lá, em maio de 1823. Ele vai dissolver a Assembleia, como eu sublinhei aqui. Ele não vai aceitar
que esse grupo faça a Constituição. Então, em novembro do mesmo ano, convocou um grupo para a elaboração da Constituição sobre a sua coordenação. O que quer dizer isso? Ele vai escolher as pessoas que vai fazer a Constituição, né? Então, ele cria um grupo de pessoas voltado para as ideias dele e no ano seguinte, 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição do Brasil. O que quer dizer isso? O que quer dizer a palavra outorgar? Outorgar aqui, ó, instituir, decretar. Então, Dom Pedro não teve aprovação de nada, nem de ninguém. Aquele grupo elaborou a Constituição, aquele grupo era dos interesses do imperador e fez a Constituição segundo as ideias de Dom Pedro I. Então, ele impôs, ele decretou, ele instituiu aí a nossa primeira Constituição em 1824. E o que diz essa Constituição? O que foi estabelecido aí, né? As mulheres não tinham direito do voto. A escravidão foi mantida. O catolicismo foi definido como religião oficial do Império e o Estado foi dividido em 4 poderes. Aí vocês me perguntam assim, poxa, mas a gente já sabe que a divisão de poderes são em 3, executivo, legislativo, judiciário. Que 4º poder é esse? Por que 4 poderes? Então, a gente tem um poder maior, o poder que está acima do executivo, legislativo e judiciário, que é o poder moderador. Coloquei aqui bem destacado, vocês podem destacar na apostila, porque é muito importante. O poder moderador só existiu aqui, só existiu nesse momento da história do Brasil, né? O poder moderador era exercido por Dom Pedro I e dava autoridade máxima ao imperador, que podia, inclusive, vetar decisões dos outros poderes. Então, se o poder executivo fizesse alguma coisa que não agradasse ao imperador, ele vetava. Se o poder legislativo fizesse alguma coisa que não agradasse ao imperador, ele vetava. Se o poder judiciário fizesse algo que não agradasse ao imperador, ele vetava. Então, vocês podem ver que o poder moderador é o próprio imperador. Então, com essa Constituição, com esse poder instituído, ele vai ter todo o poder absoluto em suas mãos. Ele vai mandar e desmandar e nos outros poderes também, porque ele pode aí fazer essa interferência. E isso é uma característica política do primeiro reinado e é importante a gente aí saber marcar e destacar na nossa apostila. Agora nós vamos lá para a página 294 e 295 para fazer essas atividades aí sobre essa lei máxima aí do país.